Ela entrou no salão de Dust Creek sob um sol de rachar a alma, mas suas mãos estavam cobertas por seda preta e grossa. Em 10 anos, ninguém naquela cidade, nem o médico, nem o coveiro, nem o homem que ela enterrou, jamais viu a cor da pele de Clara Vance abaixo dos pulsos. Diziam que ela dormia com elas. Diziam que ela se banhava com elas. No calor de 40 graus do Arizona, onde o suor derrete a vontade dos homens, aquelas luvas permaneciam impecáveis, secas e sombrias como um presságio. Acomode-se perto do fogo, forasteiro, pois o que vou lhe contar não é um relatório de tribunal, mas sim um relato preservado pelos sussurros das fronteiras. Uma dessas lendas que os antigos registros de época sugerem ter um fundo de verdade muito mais perturbador do que a ficção ousaria inventar. Clara chegou à cidade numa diligência que parecia carregar o próprio luto. Viúva de um homem cujo nome ninguém ousava pronunciar sem olhar por cima do ombro. Ela comprou uma pequena propriedade nos arredores de Dust Creek e se trancou no silêncio. A cidade tentou ignorá-la, mas o mistério é como um espinho na bota. Ele incomoda até você parar para arrancá-lo. O que ela escondia? Uma deformidade? Uma marca de nascença que o diabo assinou? Ou talvez o sangue de um crime que nenhuma água conseguia lavar? A sabedoria popular da fronteira sempre deixou claro que, no Oeste, cada homem e mulher tem o direito de carregar seus próprios fantasmas, desde que não os solte no meio da rua. Mas Clara Vance era diferente. Ela carregava o dela à vista de todos, enrolado em seda preta. E foi exatamente nesse momento que tudo mudou. Um jovem jogador de cartas, movido pelo uísque barato e por uma aposta estúpida, decidiu que seria o homem a revelar a verdade. Ele não sabia que certas cortinas são fechadas para proteger quem está do lado de fora, não quem está dentro. Se você tem estômago para histórias onde a justiça e o medo caminham de mãos dadas sob o sol do deserto, já deixe o seu rastro aqui, se inscrevendo e curtindo o nosso encontro, para que a fogueira não se apague antes do fim. Registros de época sugerem que a vida em Brimstone Gulch era ditada pelo calor impiedoso e pelo silêncio das rochas. Mas o que compartilho agora é um relato de entretenimento, uma lenda que sobreviveu aos ventos da fronteira para preservar o mistério daquelas terras. Rosemary Blackwood chegou à cidade num entardecer cor de sangue, descendo da diligência com a elegância de quem já viu o mundo queimar. Ela não carregava armas à vista, mas o peso que trazia nos ombros era evidente para qualquer um que soubesse ler o rastro de uma alma cansada. O que fazia os homens pararem de mastigar o fumo e as mulheres recolherem os filhos não era sua beleza austera, mas as mãos. Luvas de couro negro, curtidas e gastas nos nós dos dedos, que nunca, sob hipótese alguma, deixavam sua pele. Diziam que ela dormia com elas. Diziam que se banhava sem retirá-las. O calor do Arizona não parecia afetá-la, enquanto o suor escorria pelo pescoço de todos os outros. Mas o deserto guarda segredos que os documentos não registram. Imagine por um segundo o silêncio daquele lugar quando ela entrava no salão Olho de Boi para pedir uma única dose de uísque barato. O tilintar das moedas de prata no balcão era o único som, e os olhos de todos se cravavam no movimento daqueles dedos enluvados. Se este conto está fazendo o seu sangue esfriar sob o sol do deserto, não esqueça de marcar sua presença aqui com o seu apoio, garantindo que nossa jornada continue firme. Caleb Stone, um homem cujo caráter era tão torto quanto o desfiladeiro onde vivia, foi o primeiro a deixar a curiosidade vencer o bom senso. Ele acreditava que Rosemary escondia ouro sob o couro, ou quem sabe a marca de fogo de uma prisão que ela preferia esquecer. Ele a seguiu numa noite em que a lua era apenas uma cicatriz pálida no céu. Mas a verdade é que o que ele viu naquela noite não foi ouro, nem cicatrizes de ferro. Foi algo que mudaria o destino de Brimstone Gulch para sempre. Poucos sabem o que aconteceu a seguir.
Stone a observou através da fresta de uma janela na velha pensão da cidade. Ela estava sentada diante de uma única vela, e pela primeira vez, as mãos subiram aos cordões que prendiam o couro aos pulsos. O vento parou. O coiote calou-se. Quando a primeira luva deslizou, não havia pele humana por baixo, mas algo que brilhava com um tom metálico e frio, refletindo a chama da vela de uma maneira que nenhuma carne viva deveria refletir. Aquela viúva não estava escondendo um crime. Ela estava escondendo uma promessa de ferro. O metal não era um adorno. Era uma extensão de sua própria vontade. Antigos registros de época sugerem que Eleanor Draken não chegou a Copperidge por acaso. Ela veio do leste num vagão de carga, trazendo consigo apenas uma arca pesada e o silêncio que só os enlutados carregam. O brilho que emanava de suas mãos sob a luz da vela não era de ouro ou prata, mas um aço fosco, trabalhado com uma precisão que nenhum ferreiro daquelas bandas jamais ousaria sonhar. A sabedoria popular da fronteira sempre deixou claro que ninguém sobrevive a um incêndio de grandes proporções sem deixar uma parte de si para trás. No caso de Eleanor, o fogo em sua antiga oficina de relojoaria levou sua carne, mas não sua determinação. Dizem os relatos da região que seu falecido marido, um mestre mecânico, passou seus últimos suspiros ajustando as engrenagens que agora substituíam os ossos da esposa. Era uma obra de arte macabra, movida por molas e um sistema hidráulico rudimentar que exigia manutenção constante e óleo de baleia. Imagine por um segundo o silêncio daquele lugar quando Eleanor caminhava pela rua principal. O único som era o clique rítmico vindo de sob o couro negro. Tic-tac, tic-tac, um compasso mecânico que desafiava o pulsar de um coração comum. Se você também sente o peso dessas histórias de fronteira e o mistério que ronda as sombras do deserto, deixe seu rastro aqui no nosso acampamento com um gostei e se junte a nós nesta fogueira. Isso ajuda a manter essas lendas vivas. Pare por um segundo e pense no que isso significa. No oeste, uma mulher sozinha já era um alvo. Uma mulher com mãos de ferro era um enigma que muitos queriam decifrar, muitas vezes pela força. Mas a verdade é que aquelas luvas não serviam apenas para esconder a deformidade ou a maravilha mecânica. Elas serviam para proteger o mundo de Eleanor. Registros de delegacias locais indicam que 3 homens tentaram invadir o chalé da viúva certa noite, acreditando que ela escondia uma fortuna em moedas de ouro. O que encontraram foi algo bem diferente. O metal não sente dor. O aço não hesita. Quando o sol nasceu, os invasores foram encontrados na periferia da cidade, vivos, mas com marcas de aperto nos braços que nenhum ser humano seria capaz de infligir. A história oficial nunca contou essa parte, preferindo tratar o evento como um ataque de animal selvagem. Mas quem viu as marcas sabia. A viúva não estava apenas guardando uma lembrança do marido. Ela estava carregando uma arma que nunca precisava ser engatilhada. José Avani achou que o silêncio de Dry Gulch seria seu aliado naquela noite de lua minguante. Ele caminhava com a arrogância de quem já enterrou todos os seus pecados, mas estancou o passo quando viu a silhueta da viúva bloqueando o caminho sob o luar pálido. Ela não portava um coldre na cintura, nem segurava uma carabina. Suas mãos, sempre cobertas pelo couro negro e fúnebre, estavam repousadas ao longo do corpo. A maioria das pessoas ouviu a versão simplificada sobre o que aconteceu naquele beco. A verdade é mais complicada. Quando Josias sacou seu revólver, rindo do que considerava uma presa fácil, a viúva finalmente desfez os nós de seda que prendiam o couro aos seus pulsos. O que vem a seguir é o coração desta história. Ao retirar as luvas, ela não revelou carne e osso comuns. Registros de época sugerem que suas mãos haviam sido marcadas por um calor tão intenso que a pele se tornou um mapa de cicatrizes prateadas, formando o desenho de um pacto de sangue que Josias conhecia bem. Ele não viu uma mulher.
Ele viu o reflexo do crime que cometeu anos antes, personificado em mãos que não tremiam. O terror nos olhos de Josiah foi o som mais alto daquela noite, embora nenhum tiro tenha sido disparado. Dizem que ele caiu de joelhos, não por uma bala, mas pelo peso de uma consciência que ele acreditava ter matado. A viúva de luvas pretas apenas tocou seu ombro com a palma descoberta. O toque foi o veredito. Na manhã seguinte, Josiah foi encontrado catatônico na porta da delegacia, entregando-se por crimes que ninguém mais lembrava, enquanto a mulher desaparecia na névoa da manhã. A sabedoria popular da fronteira sempre deixou claro que algumas feridas nunca cicatrizam para que possamos lembrar de quem somos. A viúva nunca mais foi vista, mas dizem que, em noites de vento frio, ainda se pode ouvir o estalar do couro sendo ajustado às mãos de alguém que busca justiça. Se você sente o peso dessas histórias e respeita a honra que o tempo tenta apagar, deixe seu like e se inscreva no Faroeste Contado. Comente aqui embaixo. Qual segredo você guardaria sob luvas de couro? Compartilhe este conto com aqueles que, como nós, sabem que o deserto não esquece, e a justiça, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra o caminho de casa. Nos vemos na próxima fogueira.